Amém. Seja bem-vindo, pastor William, pastor Charles, pastora Mariana, bispa Ana, Norma, doutor Cláudio, Deise está chegando aí também. Me perdoe, eu vou estar mastigando uma batatinha frita aqui que atrasou para fritar. Então, saco vazio não para em pé, né? Uma coisa eu aprendi ano passado, exatamente no dia de hoje, no ano passado, dia 13 de setembro de 2020, eu estava em Chapecó, Santa Catarina, pregando, e eu estava de tarde no quintal, sentado com o apóstolo Lara, na casa dele. Toda hora passava um mendigo pedindo comida. Ele mora de esquina. Vocês estão me ouvindo bem? Ele mora de esquina numa casa grande, com uma grade, e então tem acesso direto à rua, à avenida. E sempre, assim, de hora em hora passava alguém pedindo comida. Ele ia lá dentro, calmamente, pegava uma marmitinha de isopor, ele já tem no armário dele, e ele falava que sempre que a mulher dele faz comida, ele manda fazer uma quantidade maior, que esses caras todo dia vão lá pedir comida. Então, ele, pelo menos umas 4 vezes, ele entregou comida para alguém, na marmitinha arrumadinho. E ele falou assim, você sabe por que eu faço isso, Ricardo? Aí eu falei, não. E ele, porque quem está com a barriga cheia é menos propenso a fazer besteira. E que lição, gente. Que lição. Ele falou, quem está com a barriga cheia é menos propenso a fazer besteira. Então, deixa eu ficar com a minha barriga cheia aqui. Doutor Cláudio, essa garrafa cor-de-rosa não combina contigo. A camisa azul tá top demais, mas garrafa cor-de-rosa, pior que eu uso também, às vezes, na live, uma igualzinha que a minha esposa tem. Tem a azul e a rosa. Às vezes eu não acho azul, uso a rosa. Já vi que você não é da elite do Bolsonaro, porque senão não ia usar rosa, né? Tô brincando, gente. Aqui nós não temos partido, nosso partido é o céu. Vamos começar nossa aula, né? Hoje, eu quero dar oportunidade, enquanto eu estou terminando aqui meu rápido jantar, antes de nós começarmos aqui a disparar o conteúdo, eu quero dar oportunidade a 2 pessoas a fazer qualquer pergunta que quiser dentro do assunto sobrenatural ou ministério profético. Se eu souber responder, eu vou dizer que sim. Se eu não souber responder, eu vou dizer que vou estudar e em breve terei uma resposta. Mas eu gostaria da ousadia de vocês de perguntar profundo qualquer coisa sobre o sobrenatural ou sobre o ministério profético. Não esquece de abrir o microfone. Só 2 pessoas. Gente, vocês pagaram por um curso, então vocês têm curiosidades. Então, fiquei esperando quem vai ser o primeiro. Não, os homens de Deus são sempre os primeiros. Tem que tomar a decisão aí, apertar, abrir o microfone e perguntar. Apóstolo, Diga, Norma. Na live de hoje, o senhor falou sobre a espada de diamante, o sobrenatural, que ela, a espada de fogo, né? Que ela roda sem precisar que ninguém mova ela. A espada de diamante, quem fala é a apóstola Nelma, né? Eu falei sobre a espada de fogo. Não, a espada de fogo. De fogo. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta sobrenatural, porque eu tive um sonho, há uns meses atrás, que eu entrava em um centro de terreiro de macumba e um anjo me dava uma espada na mão. E eu quebrava tudo com essa espada. Uhum. E eu acordei, eu estava suada, muito cansada. Eu dizia, meu Deus, o que foi isso? E eu sei que foi um sobrenatural de Deus. E eu fiquei sem entender. Já era para me ter comentado com o senhor sobre isso, mas agora chegou o momento certo. Mas ainda não fez a pergunta. Aí, assim, o que... Qual é a pergunta? Então,
essa espada, no caso, que veio para minhas mãos, foi um anjo do Senhor que me entregou ou foi um portal que eu atravessei? Não, foi um anjo que te entregou. Agora, essa espada, eu estava até meditando sobre espadas ainda há pouco, eu vi um versículo aqui, eu não vou pregar sobre essa espada nesse versículo. Eu vou deixar para falar sobre essa espada, porque, na verdade, é assim, Deus falou para mim assim, vai lendo a Bíblia toda, e toda vez que você encontrar a espada, medita no texto, porque eu vou te dizer várias espadas, e vou entregar elas para você. Então, é o contrário do que a apóstola Nelma faz. A apóstola Nelma ela tem experiências e ela procura argumentar com alguns versículos bíblicos. Nós estamos fazendo o contrário, nós estamos pegando na Bíblia e falando, Senhor, nós queremos viver isso que a Bíblia diz que existe. É o contrário. E eu estava lendo a Bíblia, eu estou abrindo o celular aqui, porque eu estava na Bíblia online, e eu vi esse versículo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Eu vou tentar ser rápido. Ó, é a espada de... Não estou ouvindo. Não está me ouvindo, Norma? Agora estou, mas não estava na estante escondendo. Fica ligado aí que é teu equipamento. Mas tem um texto aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando Êxodo 17:13. Assim Josué desfez os amalequitas e todo o seu povo ao fio da espada. Então, nós sabemos que amalequitas era um grupo terrível, era um grupamento terrível, era um principado terrível. Eles eram uma multidão como gafanhoto. E Josué era o líder de um grupo de escravos que tinha acabado de sair do deserto sem nenhum tipo de instrução de guerra, e muito menos de arma. Então, eu gosto de ver essas curiosidades, tentar visualizar a situação. Como é que um povo escravo, 400 anos escravo, vai enfrentar um exército que está acostumado com armas, sem, inclusive, ter as armas? Porque arma metal era algo muito caro naquela época. E eles não usaram qualquer coisa, eles não usaram cajado, pedaço de pau, pedra, que diz Josué destruiu todos os amalequitas a fio da espada. Então, aqui fala de uma espada de juízo, uma espada que Deus coloca na nossa mão para destruir principados, para destronar principados. Eu acho que é alguma coisa desse tipo que Deus te deu no sonho, tá bom? É a resposta que eu tenho para você. Quem é o próximo a perguntar? Sim. Apóstolo, como que a gente pode testar, né, o espírito da profecia? A palavra é muito objetiva. Julgue a profecia, não julgue o profeta. Não? Às vezes a gente fala assim, não foi com a cara desse cara, com essa profecia aí. Não julgue o profeta. Você estava comigo esses dias atrás, recebi uma profecia que me incomodou bastante, e a cara do profeta também me incomodou bastante. Só que na hora, na mesma hora, eu joguei esse antídoto sobre mim. Eu falei, Senhor, eu não quero julgar o profeta, porque o Senhor usa pessoas com cara diferente. Só que a profecia eu julguei desde aquele dia até hoje. Então, como se julga? Não se julga profeta, mas como se julga a profecia? Você tem que anotar a profecia. Toda profecia, irmão, tem que ser anotada com data, hora, quem falou e qual foi a circunstância. Você tem que ter isso guardado em algum lugar. Porque eu já falei isso para você, eu acho que em uma aula passada. Tem profecia que não vai fazer sentido agora. Né? Por exemplo, minha esposa acabou de fazer a faculdade de Direito, está cheia de plano. Aí alguém fala assim, você vai para Noruega, né? E lá, você vai ter uma pastelaria. Primeira coisa que a gente pensa, esse cara está endemoniado, está querendo me tirar do meu destino. Então, são profecias que na hora não vão fazer sentido. Aí, quando ela estiver lá na Noruega,
ela vai falar assim, caramba, pior que o profeta falou esse negócio mesmo. Então, a única maneira da gente avaliar a profecia é guardando ela e deixando o teste do tempo. O tempo, a gente não tem que adiantar a profecia. Tem muita gente que erra porque pega uma profecia e fala assim, vou fazer acontecer. Deus falou que eu vou casar com a Mariazinha. Já vai no dia seguinte com um jarro de flores para a Mariazinha. Então, você está forçando um acontecimento. O diabo usa muito falsos profetas com pessoas assim. Entende? Então, por exemplo, eu estou recebendo há mais de 2 anos profecias numa determinada área que está prestes a se cumprir. Um milagre que jamais foi visto, pelo menos no meu círculo social. Mas eu não fico ansioso, eu não fico nervoso, eu não fico preocupado. Por quê? Porque a profecia é um problema de Deus. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele não falou, ele não vai cumprir. Então eu descanso meu coração. Eu nunca envolvo meu sentimento numa profecia. Eu não deixo ela mexer com a minha ansiedade, porque profecias que manipulam não vêm de Deus. Amém? Então vamos à aula. Nós vamos falar hoje sobre dimensões proféticas, né? Eu já falei para vocês que o profeta ele é uma parabólica de Deus na Terra. O profeta ele é quase um portal humano, Por quê? Porque ele existe para expressar Deus na Terra, não apenas através da palavra. Às vezes o profeta expressa Deus através de um olhar, entendeu? Uma vez, quando eu era recém-casado, eu fiz uma grosseria com uma pessoa dentro do ônibus. Eu fiz uma grosseria dentro do ônibus, eu lembro, voltando do trabalho, e uma senhora que estava sentada olhou para mim e fez assim, com o olho. Só fez isso. Quando ela fez aquilo, a grosseria que eu fiz foi com o cobrador do ônibus. Mas aquilo doeu dentro de mim, meu Deus do céu. Entrou dentro de mim como se fosse a faca de Deus dentro do meu coração, dizendo: que coisa feia. Sabe, Deus falou comigo através daquele olhar. E eu sei que aquela mulher foi voz de Deus, voz sem boca. Então, o profeta, ele não expressa apenas a palavra de Deus, ele expressa as atitudes de Deus. Por isso que existem atos proféticos. Ele expressa os movimentos de Deus, ele expressa os sentimentos de Deus. Deus está feliz, o profeta sente felicidade. Deus está irado, o profeta fica irado. Deus está planejando, o profeta fica em planejamento. Por quê? Porque ele é um reflexo do coração do Pai. Isso se ele estiver conectado. Não estou falando de profetas temporários, não, né? Porque tem profeta que é estagiário. Só é profeta de manhã, só é profeta na hora do culto. Estou falando de gente que vive no profético. O profeta nem sempre vai ser um religioso. Pelo contrário, na maioria das vezes, o profeta ele é um antirreligioso. Por quê? Porque o profeta ele veio para denunciar principados e denunciar caos. E a religiosidade. E a religiosidade ela é um principado e é um caos. Então, quando você vê um profeta que é muito religioso, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes ele é um profeta da religião e não de Deus. Né? Como é um profeta religioso? Um profeta religioso ele funciona dentro de uma cultura. Você vai ver que os profetas de Deus eles são aculturados. Olha que revelação tremenda. Um cara que veste pele de camelo, come gafanhoto e mora no deserto e bebe mel silvestre. De onde ele tira isso? Né? O outro fala com animais, Balaão, o outro vive numa caverna. Eles são aculturados. Por quê? Porque a cultura deforma o profeta. Porque por trás de toda cultura há um culto. Entende? Então a cultura deforma o profeta. Então o cara já chega perto de você quando é um profeta religioso, ele já até para profetizar ele tem vícios, manias.
Homem, eis que te digo, filho. Sempre tem que começar assim, né? Tem te visto, profecias genéricas, assuntos comprometedores são substituídos por línguas, e você sabe do que eu estou falando. Você sabe que eu te vi naquela Managassuba fazendo aquele Ramanagachá. Tu sabe do que eu estou dizendo, não sabe? Tu não sabe? Te induz a concordar, né? E no final ainda tem aquela regrinha básica, né? Que você tem que dizer, a minha graça te basta. Então, você vê que tem uma cultura por trás disso. Então, nós temos que entender que o profeta ele é aculturado, ele não tem cultura. Por isso, se você botar 10 profetas um do lado do outro, dificilmente você vai achar similaridades neles. Possivelmente, eles vão se entender no reino do Espírito, mas eles vão discordar, inclusive, em pensamentos humanos, terrenos. Porque enquanto eles estiverem revelando o coração de Deus, eles estão em unidade. Mas enquanto eles estiverem revelando o seu próprio coração, haverá divergência, porque eles são aculturados, e quem é aculturado é livre para ter a sua própria cultura. Faz sentido para vocês? Não? Mais ou menos? Vou fingir que é mais ou menos. Então, existem várias capacidades espirituais. Vamos falar aqui sobre capacidades espirituais. Deus, ele não dá todos os códex espirituais para um profeta. Raramente ele dá. Então, geralmente, por exemplo, Deus vai dar 3 capacidades para o William, ele dá mais 2 para o Ricardo, aí ele vai dar 3 para a Mariana, dá mais 4 para o Charles, ele pega mais 3, dá para o Cláudio, ele pega outras capacidades, dá para a Norma, e ele vai distribuindo os poderes proféticos entre os profetas. Mas por que Deus faz isso? Não é porque ele não quer distribuir para tudo, ele quer dar tudo. Ele não dá porque falta conhecimento. Nós só podemos acessar aquilo que nós conhecemos. Entende? Guarda essa frase. Essa frase é muito poderosa. Só se pode acessar aquilo que se conhece. Por isso que hoje vocês vão subir um nível muito alto no poder profético. Muito alto, porque vocês vão conhecer coisas. Então, por exemplo, quem aqui já ouviu falar de Bitcoin? Levanta a mão. Vocês já estudaram sobre Bitcoin? Não? Mais ou menos. Eu não. Dizem que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ter que estudar. Se chegar essa hora, eu vou estudar. Mas eu não tenho acesso a isso porque eu não conheço. No dia que eu estudar Bitcoin, eu vou ter autoridade para poder mexer com isso. No dia que eu estudar Bolsa de Valores, eu vou ter autoridade para mexer com isso. O dia que eu estudar cavalo de fogo, eu vou ter autoridade para mexer com isso. Por exemplo, nós começamos hoje uma série de lives às 7 da manhã. Semana que vem vai mudar para 6, porque eu vou começar a estudar, fazer uma faculdade. Então, vou ter que fazer a live às 6 da manhã. Mas nós começamos uma série sobre as espadas. E as espadas são um poder muito grande, que ninguém nunca percebeu. Então, se você assiste a live, você fala, meu Deus, caraca, existe uma espada viva, flamejante, que pode proteger coisas sagradas de Deus. Você pode orar, Senhor, eu quero uma espada dessa, protegendo meu ministério, meu carro, minha família, meus negócios. O Senhor tem outra dessa no teu arsenal? Se o Senhor tiver outra dessa no teu arsenal, eu gostaria de ter uma. Então, você tem acesso porque você tem conhecimento. Outra coisa, entenda, nós temos uma coisa chamada a unção do livre acesso. Quem não assistiu às lives que eu fiz sobre isso, eu vou resumir. O véu já foi rasgado. Se o véu foi rasgado, nós temos a unção do livre acesso. Então, tudo aquilo que Deus tem, Ele pode te dar. Não tem aquela coisa, será que Deus me daria? Será que Deus compartilharia isso comigo? Não. Todos os poderes Ele pode te dar. Porque o véu foi rasgado, Ele disse, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, no qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Então, você tem livre acesso à unção,
ao controle da unção, ao poder, à glória, aos espíritos de profecia, aos anjos, está tudo liberado. Ah, mas por que eu não sabia disso? Porque poucos ensinam. Tá? Outra coisa, eu estou dando aqui para vocês, background porque eu vou falar. Possivelmente é na segunda etapa, quando a live cair. Vocês precisam entender uma coisa que é onde eu bato, que poucos batem também. Todo o poder que a macumba usa, o satanismo, a magia, a bruxaria, a feitiçaria, as culturas indígenas, o hinduísmo, todo o poder que eles movem é poder divino. Só que eles usam através de rituais profanos. Entende? O poder é divino, o ritual é profano. A mesma coisa que pegar o meu celular aqui. Meu celular tem uma senha para você acessar ele. Mas o hacker consegue acessar o meu celular através de técnicas paralelas. Ele vai acessar o mesmo celular. Então, quando você vê um macumbeiro, um bruxo movendo o poder, de onde vem esse poder? O diabo não tem poder. Então, esse poder é um poder de Deus, mas ele é acessado através de códigos que os anjos caídos conhecem, né? E ensinam caminhos aleatórios para que surja a magia. O que é a magia? O que é a bruxaria? É qualquer tentativa de mover o sobrenatural sem o respaldo do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, se você falar assim, apóstolo, eu tenho visões sobrenaturais, eu vejo anjos e demônios, eu falo, amém. E você lê Bíblia? Não, não, não. E você ora? Não, não. Você tem comunhão com o Espírito Santo? Não, não. Então tem alguma coisa errada. Da onde vem esse poder? Entende? Tem que ter uma base, um respaldo da palavra. Por isso que eu gosto de primeiro usar a palavra para depois buscar o poder. Né? E do Espírito Santo. Tá bom? Então, hoje, nós vamos trabalhar na unção de Colossenses 2,15, que é meu texto predileto no ministério de profeta de guerra. Eu sou um profeta de guerra, embora eu esteja num tempo de paz. Colossenses 2,15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre ele na cruz. Então, o que Jesus fez? Ele tirou a roupa, tirou a armadura, tirou a espada, tirou o tridente, tirou o canivete, tirou a faca, a bazuca, né? A estrela ninja, o nunchaku. Eu não sei qual a arma que o principado e o potestade tinha, mas a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, que o Senhor despojou os principados e os potestades. O que significa isso? Ele tirou as armas. Então, qualquer ideia que a religiosidade e o paganismo e os filmes colocaram na nossa cabeça de que os demônios eles são armados até os dentes, eles são poderosos, ela só vai se tornar real se você tomar posse disso, se você aceitar isso. Mas se você acreditar do fundo do teu coração que você tem a unção de despojar principados, você vai ser como eu, você vai falar, não tem mais. Por exemplo, hoje eu ganhei um cordão, mais um, lindo, do Pantera Negra, só que ele é todo de aço inox, coisa linda, 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 enorme. E eu fiquei orando assim, o que tem a ver? Qual é o profético que tem nesse cordão? Porque todo colar que eu uso é profético. E Deus me falou, isso tem a ver com a lenda de Wakanda, do Pantera Negra. E eu falei, o que tem a ver a lenda do Wakanda? Quem assistiu o filme sabe. Wakanda é uma cidade secreta, onde os negros são ricos, conhecem profunda tecnologia, profunda inteligência. E aí Deus me levou a toda a história da escravidão, dos roubos, de toda a violência que foi feita com o povo negro.
E Deus me disse, eu estou te dando uma unção de resgatar a riqueza para essa classe, para esse povo, para ativar riqueza nesse povo, ativar nas artes, ativar... Olha, a arte é algo tremendo. A arte, a pessoa pode ser analfabeta, mas ela vai cantar, ela vai tocar, ela pode ser o Rei Charles, meu irmão. Ela pode ser sem perna e sem braço, mas ela vai pintar. Por quê? Porque Deus dá o monte da arte para que qualquer pessoa possa acessar lugares altos, né? Já falei isso para vocês. Moisés, ele entra lá no palácio de Faraó e ele encontra 2 bruxos, com certeza os bruxos mais renomados da época. Faraó era o maior império que tinha no mundo, era o Egito, e Faraó era o homem mais rico do mundo e mais poderoso. Então, certamente ele era acobertado pelos bruxos mais poderosos do mundo, Janes e Jambres. Quando Moisés entra com a vara, que depois vai virar a vara de Arão, Moisés entra com aquela vara e aqueles bruxos aparecem com seus cajados de ouro. E Moisés joga o cajado no chão, ele vira serpente. E os bruxos olham e falam, isso para nós é moleza, a gente faz também. A gente também conhece os códigos, a gente sabe a senha para hackear esse poder. E eles jogam os cajados e viram serpente também. Ou seja, há uma guerra entre o reino e o roubo. O reino, que é o legítimo, e o roubo, que é o ilegítimo, que era muito mais poderoso. Cajados de ouro, duplos. Mas a Bíblia diz que a vara de Moisés engoliu a vara dos feiticeiros. Então, quando Moisés ele sai do palácio, ele olha para trás e ele vê se cumprir Colossenses 2,15, despojando principados e potestades, porque era através daquelas varas que aqueles bruxos faziam a magia deles. E agora Moisés ele tem 3 varas em uma. E ele sai dali bem mais poderoso. Bem mais poderoso. Então, nós temos que ter essa capacidade de sugar. Por exemplo, o meu cajado profético que eu fiz para mim, ele é o despojador de gigantes. Ele tem essa unção. Ninguém, isso é uma coisa que Deus me falou, ninguém pode tocar nesse cajado sem minha autorização. Porque se encostar nele, se tiver poder, se tiver unção, o cajado suga. Se tiver poder roubado de Deus ou legítimo, o cajado suga. A não ser que eu autorize encostar no cajado. Por quê? Porque ele tem essa unção do cajado de Moisés, de pegar de volta aquilo que foi roubado. O que diz a palavra do Senhor em João, capítulo 1, versículo 3? Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o que eu vou falar aqui, eu vou falar sobre 16 dimensões proféticas que você pode pedir a Deus. Senhor, eu quero viver nessa dimensão. Eu quero conhecer esse poder. Eu vou falar na linguagem que a feitiçaria usa, que a magia usa. Eu não quero que você se escandalize. Por quê? Porque isso é proposital. Nós estamos tomando de volta a linguagem também. Assim como nós podemos tomar as armas do inimigo, Davi tomou a espada de Golias e usou. Nós vamos tomar essa terminologia para nós, ela é nossa. O diabo não tem direito a usar nem a terminologia. A gente fica inventando nomes gospel para poder explicar coisas que são nossas para não escandalizar. Mas a verdade é nossa, nós temos o direito. Entende? Então, vamos lá. Número 1. Daqui a pouquinho a live cai, mas vocês já sabem, né? É só voltar rapidinho. Número 1. Psicografia. É um poder. Vamos falar sobre 16 poderes. Você tem livre acesso, querido. Você pode jejuar, orar e falar, Senhor, eu vou buscar, eu quero esses 16 poderes. Se Deus quiser, ele pode te dar 1, 2, 3, 4, 10, 11. Eu tenho talvez uns 5 ou 6 desse aqui. Psicografia. O que é psicografia? Sabedoria ou inspiração espiritual para escrever profeticamente. Algo que vem do trono
E temos um desejo de escrever rápido, porque sabemos que não é nosso. Quantas vezes você estava tomando um banho, você estava dormindo, e veio um negócio da sua mente e você falou, meu Deus, eu tenho que escrever esse negócio antes que suma. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Isso é psicografia. Isso é um recado que veio do céu, vem na mente para você grafar, para você escrever. Se você não escrever, você vai perder, porque não é teu, não faz parte do seu neurônio. Ele está de passagem. Ele vai entrar no seu neurônio e vai sair. Então, se você acorda no dia seguinte e fala assim, eu tive um sonho fantástico, meu Deus do céu, mas eu não consigo lembrar. O profeta tem que dormir com um caderninho do lado, meu irmão, caneta e abajur. Ou, na pior das hipóteses, um celular com o ícone do gravador aqui do lado, ou você fala, oh, tive um sonho, tal. Outra coisa, conseguiu, filho? Não precisa pegar o martelo de Thor, não. Vai no chinelinho. Pareceu uma baratinha aqui em casa, o pessoal tem medo de barata, eles vêm com Mjolnir, meu irmão, martelo de Thor, brem! Quebra, mata a barata e ainda quebra 3 porcelana. Olha o barulho. Eu mato barata com elegância, meu irmão. É pé que o bichinho esmaga, chega a dar uma estaladinha. Se quiser, tem uma metralhadora no meu quarto ali. É porque se eles não matarem a barata, eles não dormem. Não são profeta, porque profeta come gafanhoto, meu irmão. Deus mandou a barata para vocês pegarem e botar no melzinho, tem mel aí, ó, comer. Isso é um principado de Beelzebu mandando um recado para vocês. Beelzebu significa o senhor das moscas e das baratas. Então vocês têm que avisar ao principado. Não adianta quebrar os porcelanatos todo, não. Bom, sabedoria, então. Sabedoria e inspiração espiritual para escrever profeticamente. Coisas que veio do trono que você sabe que não é tua. Às vezes você só... uma coisa que acontece muito comigo em psicografia. Acontece muito, irmão. É impressionante. Todo dia acontece. Vem uma frase, eu chamo de frase engravidante. Eu já tenho mais de 100 registradas. Antigamente eu fazia tirinha e mandava no WhatsApp. Nem faço mais, porque não dá conta de fazer tanta tirinha. Todo dia vem uma. Vem uma frase na minha mente, bluff. Quando a frase surge na minha mente, eu recebo a frase, mas a frase ela vem